TCU obriga governo federal a enviar mais dinheiro à Justiça em agosto de 2024 e o motivo é polêmico. É isso mesmo, TCU, Tribunal de Contas da União, obriga governo federal a enviar mais dinheiro à Justiça em agosto de 2024 e o motivo é polêmico, e eu quero a sua participação nessa situação. Essa decisão do TCU leva governo Lula a liberar 1,35 bilhões reais extra ao judiciário. Verba fica fora das regras fiscais e vai bancar gastos com pessoal. Consultoria da Câmara diz que tribunal agiu sem base legal. Uma decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, levou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a abrir um crédito extraordinário de 1,35 bilhão de reais para o Poder Judiciário fora dos limites do arcabouço fiscal e da meta de resultado primário fixada para este ano. A Corte de Contas determinou ao Executivo restituir diferenças retroativas de limites concedidos a menor no teto de gastos entre 2017 e 2019. O dinheiro foi liberado no início de julho e a maior parte, 1,1 bilhão de reais, foi direcionada a despesas com pessoal. A decisão contrariou o governo e gerou críticas no Legislativo. Em nota técnica, consultores da Câmara dos Deputados avaliam que o tribunal agiu sem base legal e que a decisão provoca a fragilização das regras fiscais. Integrantes do TCU, por sua vez, avaliam que a determinação para restituir limites pretéritos não representa uma ordem direta de pagamento, apenas uma autorização, e atribuem a liberação da verba à interpretação da decisão feita pelo Executivo. Procurado, o Ministério do Planejamento e Orçamento disse que a abertura do crédito extraordinário cumpre as determinações do TCU. A Corte de Contas disse que as manifestações do tribunal constam nos acórdãos do processo e não há informações adicionais disponíveis. A origem do impasse está no teto de gastos, regra fiscal criada pelo governo Michel Temer, MDB, e que entrou em vigor em 2017. Em 2019, Ministério Público e Judiciário acionaram o TCU dizendo que teriam ficado com um espaço fiscal menor do que tinham direito. O argumento era o de que o Executivo deixou de considerar em suas respectivas bases de cálculo o pagamento de auxílio moradia a procuradores e magistrados em 2016, feito na ocasião por meio de crédito extraordinário, instrumento fora do alcance do teto de gastos, segundo a emenda constitucional que criou a regra. Em duas decisões proferidas em 2019 e 2020, o TCU considerou que o auxílio moradia era uma despesa de natureza corriqueira e determinou sua inclusão na base de cálculo. A relatoria era do ministro Bruno Dantas, hoje presidente da Corte de Contas. O resultado prático foi a ampliação dos limites do MP e do Judiciário para 2020 em 476 milhões de reais, em valores da época. Mas o desfecho não encerrou o impasse. Os órgãos passaram a cobrar a restituição dos limites não concedidos entre 2017 e 2019. O pedido foi atendido ainda em 2020, mas em forma de autorização, e a equipe econômica do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, não fez o pagamento. A resistência se manteve sob o governo Lula. Em junho deste ano, o plenário do TCU voltou a analisar o caso a pedido do presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Como Dantas tornou-se presidente da Corte de Contas, a relatoria ficou com o ministro Vital do Rego. No julgamento, os ministros ignoraram a posição da própria área técnica do tribunal, contrária à recomposição retroativa, e deram um prazo de 30 dias para o Ministério do Planejamento e Orçamento cumprir as determinações, de maneira a restituir, nos termos da presente deliberação, os limites de gastos pretéritos definidos para o Poder Judiciário. O plenário também autorizou o governo a abrir um crédito extraordinário para efetuar o pagamento e descontar os valores da meta fiscal de 2024. Um mês depois, Lula editou a MP Medida Provisória para liberar a verba. O Executivo ficou contrariado com a determinação do TCU. Mesmo fora das regras fiscais, o pagamento eleva a dívida pública brasileira. O tema foi alvo de grande pressão nos bastidores. Ministros do TCU reticentes com o tema não queriam se indispor com o STF e a PGR, Procuradoria-Geral da República. E aí? O que você achou dessa decisão do TCU? Comenta aí, daqui a pouco eu volto. Eu sou Isis Nascimento, fica comigo.